Meu filho construiu uma casa na árvore com o avô. Acordamos certa manhã e ela havia desaparecido, destruída por uma motosserra. Era perigosa e bloqueava nossa visão, disse o vizinho. Eu não disse nada. Dirigi até 2 cidades. Peguei algo e esperei a noite cair. Nos mudamos para o Jardim Florença, em São Paulo, logo após o divórcio. Eu precisava me afastar da cidade. Muito barulho, muitas lembranças e pouco espaço para meu filho ser criança. Encontrei uma casinha de 2 quartos em uma rua tranquila, com um quintal grande e um velho plátano que parecia estar ali havia 100 anos. Meu pai se mudou 6 meses depois. Ele também estava sozinho. Minha mãe faleceu anos atrás e ele nunca se casou novamente. Era o tipo de homem que não falava muito, mas sempre tinha alguma coisa acontecendo na garagem. Ferramentas penduradas nas paredes como se fossem parte de um santuário. Quando ele se ofereceu para construir algo com Lucas, meu filho, não dei muita importância. Imaginei que martelariam algumas tábuas e chamariam aquilo de forte, mas virou a praia deles. Todos os sábados e domingos, o dia inteiro, os 2 estavam lá fora, serrando, perfurando, rindo. Lucas tinha 8 anos, mas ninguém imaginaria isso, pela forma como ele ouvia seu Joaquim. Ele seguia todas as instruções, media cada viga 2 vezes. Meu pai lhe mostrou como nivelar a base, ancorar os suportes, escorar os cantos. Eles não compraram um kit, não economizaram, construíram do zero. Levaram 5 fins de semana. Fizeram um pequeno deck com corrimão, uma escotilha com escada. Pintaram de azul e vermelho. Lucas inventou o nome, a Torre de Vigia. Ele até fez uma placa para ela. Dentro, havia 2 cadeiras dobráveis, uma lanterna, um walkie-talkie e os antigos binóculos militares do meu pai. Na noite em que ficou pronta, Lucas implorou para dormir nela. Nós o deixamos, verifiquei 2 vezes. Ele dormia profundamente com a lanterna ainda acesa. Aquela noite significou muito para ele. 3 dias depois acordei cedo e saí com meu café, como sempre. Foi quando a vi, desaparecida, não desmontada com cuidado, destruída, despedaçada, pedaços de madeira pintada espalhados por toda parte, lascas sobre a grama. O deck estava destruído, a escada havia sumido, e a árvore, o sicômoro, tinha cortes profundos na base, onde alguém havia serrado parte do tronco com uma motosserra. Parecia que uma tempestade a havia atingido, mas o céu estivera limpo a noite inteira. Eu ainda estava tentando processar tudo quando ouvi uma voz atrás de mim. Era perigosa e bloqueava nossa visão. Virei-me. Era nosso vizinho, o Sr. Arnaldo Cunha. Ele estava parado na entrada da garagem como se nada estivesse errado. Usava calça caque e camisa social como sempre, sem um fio de cabelo fora do lugar. Sua esposa, Dona Lúcia Cunha, estava atrás dele segurando seu cachorrinho. A princípio não disse nada, não conseguia. Minha mente congelou. Tudo o que consegui fazer foi encará-lo. Você deveria ter tirado uma licença, disse ele. Aquela coisa era um problema. Sem falar na monstruosidade. Então ele se virou e voltou para dentro. Fiquei parado por um bom tempo. Meu café esfriou na minha mão. Aquela casa na árvore não era só um brinquedo de criança. Foi a única coisa que meu filho e o avô construíram juntos. Foram horas de trabalho duro. Era algo que significava alguma coisa. E Arnaldo mandou destruir. Eu não gritei, não chamei a polícia. Eu sabia como esse tipo de coisa acontece em um lugar como este. Ele tinha dinheiro e amigos na associação de moradores. Mesmo que eu registrasse uma queixa, nada aconteceria. Eles apenas diriam que o problema estava na divisa da propriedade dele ou algo assim. Então voltei para dentro. Sentei-me à mesa da cozinha, levantei-me, peguei minhas chaves e fui embora. Dirigi por 2 cidades até encontrar alguém que eu conhecia. Um sujeito com quem não falava havia anos. Não éramos próximos, mas tínhamos uma história em comum. Eu o ajudei uma vez. Agora era a vez dele. Voltei com algo no porta-malas. Era pesado, coberto por uma lona. O tipo de coisa que não deixa dúvidas quando usada corretamente. Naquela noite, não dormi. Esperei. Fiquei sentado na sala escura até depois da meia-noite. Luzes apagadas. Apenas o zumbido da geladeira e o rangido ocasional da casa se acomodando.
Lucas dormia na minha cama. Ele não tinha falado muito o dia todo. Só ficava perguntando por que alguém faria aquilo. Eu não tinha resposta. Contei a verdade. Eu não sabia. Esperei até ver as luzes da casa dos Cunha se apagarem. Então me levantei, fui até a garagem e abri o porta-malas. O que eu tinha não era ilegal. Não exatamente, mas era o suficiente para ilustrar. Um longo rolo de filme plástico industrial. Alguns galões de emulsão de peixe, do tipo que paisagistas usam para fertilizar o solo. Cheira a morte. Peixe podre e lixo. Um cheiro que não sai com lavagem. Eu também tinha um pé de cabra, alguns pregos e outras coisas que prefiro não citar. Não pretendia machucar ninguém. Eu não sou esse tipo de homem. Mas não ia deixar ele fazer o que fez com meu filho. Agi rápido, em silêncio, usando luvas. Enrolei a parte de baixo da varanda dele com plástico. Preguei bem, para que nada vazasse. Depois despejei a emulsão por um pequeno corte que fiz na parte de cima. Ela penetrou e encharcou a madeira. O cheiro começava devagar. Depois, com o aumento do calor, espalhava-se pela varanda, pelo revestimento. Talvez pelas saídas de ar. Eu não me importei. Também deixei outra coisa. Uma placa igual a que Lucas fez para a casa na árvore. Mesma tinta, mesma letra. Mas esta, dizia, daqui a gente vê tudo. Bati com força no gramado bem embaixo da janela da frente dele. Depois fui embora. Na manhã seguinte sentei na varanda tomando meu café como sempre fazia. Arnaldo saiu por volta das 7:30 da manhã. Vi o momento exato em que notou a placa. Depois ele sentiu o cheiro. Começou a gritar por Dona Lúcia. Ela saiu engasgando. Ele ligou para alguém andando em círculos, gritando. Eu não disse uma palavra. 2 dias depois, uma empresa de limpeza apareceu. Usavam máscaras. No terceiro dia, estavam arrancando as tábuas da varanda. Ouvi Arnaldo discutindo com o empreiteiro. Algo sobre o cheiro ter penetrado o isolamento. Pensei que seria o fim da história, mas não foi. Na semana seguinte, cheguei em casa do trabalho e vi a polícia à minha porta. Havia 2 policiais, um uniformizado e outro à paisana. Não eram agressivos, mas também não eram amigáveis. Perguntaram se eu tinha um momento para conversar lá dentro. Eu disse, claro. Lucas estava na escola. Meu pai tinha saído para fazer compras. Eles entraram e olharam ao redor bem devagar. O agente Leonardo perguntou se eu tinha tido algum problema com meu vizinho ultimamente. Dei de ombros e disse que não éramos exatamente próximos. Então ele pegou o celular e me mostrou uma foto. Era a placa, aquela que eu deixei no quintal da casa dos Cunha. Seu filho fez isso? Ele perguntou. Eu não respondi. Apenas olhei para a foto. Ele esperou. Eu fiz a original com ele. Eu disse, para a casa na árvore. E você colocou uma assim recentemente no gramado do seu vizinho? Olhei nos olhos dele e disse, não, ele não forçou a barra. Mas então o cabo Ricardo disse, o senhor Arnaldo Cunha alega que você vandalizou a propriedade dele com materiais perigosos. Ele está registrando um boletim de ocorrência. Quer dizer alguma coisa sobre isso? Fiquei quieto. Não ia mentir, mas também não ia confessar. Eles foram embora sem me prender, sem mandado, sem acusações. Apenas um aviso de que se algo mais acontecesse, eu seria investigado mais de perto. Naquela noite encontrei meu pai sentado na varanda dos fundos. Ele não disse nada, apenas acendeu um cigarro. Algo que não fazia há anos. Eu sei que foi você, disse ele após um longo silêncio. Eu não respondi. Ele expirou lentamente. Você acha que está ajudando ele, mas não está. Esse tipo de coisa gruda na criança. A raiva, o silêncio, não desaparecem. Assenti, mesmo discordando. Então ele disse algo que realmente me tocou. Você está se tornando o tipo de homem que costumava odiar. Isso ficou na minha cabeça por dias. Comecei a pensar, talvez eu devesse ter deixado para lá. Talvez eu tenha ido longe demais. Foi aí que aconteceu de novo. Não comigo, com outra pessoa. 2 casas adiante, os Ribeiros tinham um balanço no quintal para os netos. Nada grande, apenas um balanço de madeira em formato de A, com 2 assentos e um pequeno escorregador. Certa manhã, eles acordaram e o balanço tinha sumido. A mesma coisa, cortado completamente em pedaços. Ninguém ouviu nada. Dona Célia Ribeiro chorava na entrada da garagem.
O senhor Alfredo Ribeiro gritava ao telefone, como eu fizera antes. Foi aí que me dei conta. Não se tratava apenas da nossa casa na árvore. O senhor Cunha fazia isso com qualquer um de quem não gostasse. No segundo em que vi os destroços do balanço, algo em mim estalou. Não era algo isolado. Não era só um velho rabugento irritado com barulho ou limites de propriedade. Era controle. O senhor Cunha queria que todos naquela rua vivessem sob suas regras, sem barulho, sem risadas de crianças, sem lembretes de que havia vida do lado, de fora da janela dele. Fui direto para a entrada da casa dos Ribeiros. O senhor Alfredo estava tentando levantar uma das vigas quebradas, mas ele está na casa dos 70 anos. Ajudei-o a carregá-la de volta para perto do galpão. Suas mãos tremiam. Não pedimos permissão, murmurou. Disse que atrapalhávamos a vista. Era para os nossos netos. Eles têm 5 e 7 anos. Naquela noite, convoquei uma reunião. 7 vizinhos compareceram. 2 famílias com crianças pequenas, um jovem casal, os Ribeiros, e uma mãe solteira do outro lado da rua. Todos tinham uma história. Cachorros latindo, cartas de advertência, visitas de fiscalização, reclamações anônimas à associação de moradores. Tudo levava de volta ao senhor Cunha. Ele registrava reclamações sobre barulho, reclamava das cores da tinta e até multava alguém por estacionar o carro muito perto do meio-fio. E o pior, ninguém jamais o enfrentava. Ele sabia como manter a situação dentro da lei o suficiente para evitar problemas de verdade. E as pessoas ali não gostavam de conflitos. Elas só queriam viver em paz. Mas nós não vivíamos em paz. Vivíamos com medo. Então fizemos um plano, nada ilegal, nada de vandalismo, nada de ameaças, mas íamos deixá-lo desconfortável. Íamos dar a ele um gostinho de como era viver cercado por pessoas que não davam a mínima para o que ele gostava. Cada criança da rua recebeu giz de calçada e foi instruída a cobrir a entrada da garagem. As pessoas começaram a tocar música um pouco mais alto à noite. Alguém trouxe um tambor e o colocou na garagem. Os Ribeiros penduraram luzes de corda na cerca e recebiam os netos todos os dias depois da escola. E eu fiz a única coisa que sabia que o deixaria louco: reconstruí a casa na árvore. Não era a mesma, era maior, mais brilhante. E desta vez coloquei um holofote ativado por movimento. Quando você olhava da casa dos Cunha à noite, ele acendia como um farol. Eu sabia que ele tentaria algo, e tentou. Uma semana depois, peguei no meu quintal com um alicate de corte. Eram 2h17 da manhã. Eu me lembro porque olhei para o relógio logo depois de ouvir o tilintar metálico lá fora. Como se alguém tivesse batido em um poste de cerca ou derrubado uma ferramenta. A princípio, pensei que fosse um guaxinim. Mas quando olhei pela janela, dos fundos eu o vi. O senhor Cunha parado no meu quintal com um alicate de corte preto na mão, mirando a base da escada de corda. O holofote não tinha acendido porque ele veio pelos fundos, pelo estacionamento lateral. Desviou do sensor. Não pensei. Simplesmente me mexi. Peguei o taco de beisebol atrás da porta. Não calcei os sapatos. Saí descalço pelos fundos com o coração disparado. Não gritei no começo. Não precisava. Ele me viu. Congelou como uma criança pega roubando. E pela primeira vez desde que o conheci pareceu com medo. Que diabos você está fazendo? Perguntei com a voz baixa e trêmula. Ele tentou falar. Tentou inventar alguma coisa. É um risco que eu ia correr. Se você der mais um passo, eu chamo a polícia. Ele deu um passo para trás, depois outro. Eu tenho esse direito. Não, você não tem. Não mais. Se você chegar perto da minha família de novo, vai desejar que eu tivesse chamado a polícia. Ele ficou parado ali por mais um segundo, depois largou o alicate e foi embora. Liguei para a polícia mesmo assim. Eles apareceram 20 minutos depois, registraram um depoimento e encontraram os cortadores no meu quintal. Eu tinha as imagens da câmera que instalei atrás do galpão, uma que ele não viu. Isso deveria ter sido o fim. Mas uma semana depois, o senhor Arnaldo Cunha entrou com uma ordem de restrição contra mim. Disse que eu o ameacei, que o estava assediando, incentivando a hostilidade da vizinhança e tornando a vida dele insuportável. Ele até mostrou ao tribunal fotos da nova casa na árvore e alegou que o foco era assédio direcionado. E, de alguma forma,
O juiz concedeu uma ordem temporária. Disse que precisávamos nos acalmar e que eu não poderia me aproximar a menos de 30 metros da propriedade dele. Tive que dizer ao meu filho que ele não podia mais brincar no próprio quintal. Foi aí que meu pai me chamou para conversar e disse: se você quer bater num homem assim, não lute com os punhos. Faça-o sangrar devagar, como ele faz sangrar este bairro há anos. E foi isso que comecei a fazer discretamente, com cuidado. E funcionou. Começou com as licenças. Fiz um pedido de registros públicos na prefeitura. Levei menos de uma semana para obter cópias de todas as melhorias, estruturas e cercas que o Sr. Arnaldo havia instalado em sua propriedade nos últimos 10 anos. Havia vãos, licenças vencidas, uma extensão de pátio que não atendia aos requisitos de recuo e um muro de contenção sem autorização de inspeção. Foi o suficiente para causar espanto, especialmente com o empurrão certo. Enviei denúncias anônimas para o Departamento de Zoneamento. Depois fui mais longe. Encontrei um grupo no Facebook da nossa região, composto principalmente por pequenas empreiteiras e corretoras de imóveis. Fiz algumas perguntas inocentes sobre a altura legal das cercas, acréscimos em casas e árvores próximas aos limites das propriedades. Alguns fiscais locais estavam no grupo. Garanti que eles vissem as fotos. Em um mês, o Sr. Arnaldo recebeu a visita de 2 fiscais da cidade. Observei da minha varanda enquanto eles percorriam a propriedade dele, tirando fotos e fazendo anotações, enquanto ele o seguia com o rosto vermelho, gritando. Foi citado, multado, e, em seguida, recebeu uma notificação formal para remover a extensão do pátio ou solicitar uma audiência de variação. Não parei por aí. Alguém apresentou uma reclamação anônima sobre a cerca dele estar em servidão pública. Outra denúncia relatava problemas de drenagem nos canos de queda. Cada denúncia o desgastava lentamente, legalmente por escrito. E, enquanto tudo isso acontecia, a vizinhança esfriou. As pessoas pararam de acenar para ele. Assim, crianças evitavam seu quintal. Alguém jogou ovos na entrada da garagem certa noite. Eu não sabia quem era, não perguntei. E o melhor de tudo, nunca toquei nele. Cada movimento meu era por canais oficiais, rastros de papel, sussurros silenciosos. Ele começou a se desfazer. Certa manhã, eu o vi parado no jardim da frente, apenas olhando para a casa dos Ribeiros. Nada acontecendo, apenas observando, como se estivesse esperando alguém cometer um erro. Então, uma noite, algo mudou. Dona Lúcia Cunha foi embora. Eu a vi sair em uma SUV lotada, ela não voltou. Os vizinhos disseram que eles estavam discutindo sem parar, que ela não conseguia dormir com o estresse constante, os inspetores, o fedor que ainda permanecia sob algumas partes da casa. Não importava o quanto ele esfregasse. Disseram que ele estava obcecado por nós. No dia seguinte, a placa de vende-se foi instalada. Deveria ter parecido uma vitória, mas não foi. No mesmo dia, Lucas estava sentado no deck da casa na árvore com um livro no colo. Ele não disse nada. Apenas olhou para a casa dos Cunha e depois para o quintal, onde antes ficavam todas as tábuas quebradas. Subi até ele e me sentei ao seu lado. Ele não tirou os olhos da página. Ele está indo embora por nossa causa? Perguntou. Eu não soube como responder de imediato. Tecnicamente sim, mas não por sua causa, Lucas, não diretamente. E com certeza não pelos motivos que fariam sentido para uma criança. Ele fez muitas escolhas ruins, eu disse por fim. As pessoas pararam de tolerar aquilo. Lucas apenas assentiu em silêncio. Uma semana depois, caminhões de mudança apareceram. 2 rapazes seguravam caixas enquanto o Sr. Arnaldo dava instruções. Nada de Dona Lúcia, nenhum amigo, ninguém ajudando. Só ele andando de um lado para o outro com aquela camisa abotoada que sempre usava, ainda tentando parecer que estava no controle. Ele não me olhou nenhuma vez, nem quando saiu da varanda, nem quando desceu à entrada da garagem. Mas eu assisti, não com orgulho, não com alegria, apenas com exaustão. Naquela noite, depois que os caminhões foram embora, meu pai e eu nos sentamos na escada dos fundos. Ele me entregou uma cerveja e disse: "Você venceu." Não respondi, porque já não tinha mais certeza do que significava vencer. Olhei para a casa na árvore, iluminada no escuro,
e pensei em como tudo começou. Um projeto silencioso, entre um avô e um menino, algo inocente, algo bom. E agora havia um buraco em volta. Essa dor. Tudo porque um homem não suportava o som de crianças rindo. Às vezes, me pergunto se Lucas se lembrará da casa na árvore, ou se vai se lembrar do homem que a derrubou, e do pai que silenciosamente garantiu que ele nunca mais fizesse aquilo. De qualquer forma, não contei tudo a ele, e talvez nunca conte, mas, quando o vejo sentado lá em cima agora, com as pernas balançando na beirada, olhando para o bairro como se finalmente lhe pertencesse novamente, penso: nunca deveria ter sido preciso tanto para se sentir seguro no próprio quintal. Agora me diz, você acha que o pai foi longe demais ou apenas fez justiça com as próprias mãos? E se fosse você no lugar dele, o que faria? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!